No folclore do Velho Oeste, poucos nomes causam tanto medo quanto Harry Tracy. Mas antes que os jornalistas o pintassem como um monstro e os romances baratos mitificassem seus feitos, Tracy não passava de um ladrãozinho com delírios de grandeza. Apenas mais um vagabundo tentando escapar do trabalho honesto que construiu a América. Nascido como Harry Severns, nos pastos de laticínios do centro de Wisconsin, em 1875, Tracy passou seus primeiros anos como um simples trabalhador rural. Com suor na testa e calos nas mãos, o trabalho árduo de sol a sol na vida agrícola rapidamente desanimou o jovem. Tracy queria mais do que apenas suportar a vida difícil de arar a terra. Como seus antepassados, porém, Tracy escolheu arriscar-se no caminho do crime, buscando fortuna pela infâmia em vez do trabalho honesto. A primeira dança de Tracy com o diabo foi em Vancouver, Washington, em 1892, quando ele e o novo parceiro, David Merrill, ambos de 15 anos e inexperientes, iniciaram o caminho da perdição. Segundo relatos, Tracy era respeitável até conhecer Merrill, mas a parceria deles virou um barril de pólvora de más influências. Merrill comandava a operação no começo, mas Tracy logo aprendeu a arte da bandidagem. Não demorou muito para que ele assumisse o controle como o líder da dupla. A estreia criminosa deles passou longe de ser lendária. A dupla de ladrões roubou 3 gansos de um fazendeiro e os vendeu para uma loja de aves desavisada. Essa travessura rendeu à dupla 20 dias na cadeia local, cortesia do juiz de paz, Matt Tucson. Porém, o tempo na prisão não reabilitou os jovens delinquentes. Após serem soltos, adquiriram armas e treinaram tiro no quartel militar de Vancouver, aprimorando a mira mortal que depois serviria às ambições de Tracy. Durante o treino de tiro, misteriosos furtos ocorriam no quartel. Ao suspeitarem dos 2 adolescentes, os oficiais militares os advertiram severamente para que saíssem dali. Claro, ninguém ousava dizer a Tracy ou a Merrill o que fazer. A ficha criminal de Tracy rapidamente passou de pequenos furtos para crimes mais audaciosos. Sua sequência de crimes terminou em Provo, Utah, onde foi capturado durante uma invasão domiciliar em 10 de julho de 1897. A sentença do juiz foi dura e Tracy ficou 1 ano na penitenciária estadual. Mas Tracy não tinha o temperamento para a prisão. Com apenas 3 meses de sentença, em 8 de outubro de 97, o destino lhe deu uma oportunidade. Enquanto Tracy trabalhava em uma equipe de trabalho da prisão, cavando valas de drenagem além dos muros da prisão, um cúmplice havia escondido secretamente uma pistola no local de trabalho. Com determinação de ferro e aço frio em mãos, Tracy pegou a arma de Chekhov e manteve o guarda sob a mira, desaparecendo na mata. Essa fuga ousada abriu uma das sagas mais sangrentas da fronteira, consolidando Tracy como um dos mais temidos, talvez o último dos desperados do Velho Oeste. Depois de escapar de sua cela em formato de colmeia, Harry Tracy se viu vagando pelo terreno acidentado do Colorado. Não demorou muito para que ele se juntasse à infame gangue Robbers Roost. Robbers Roost era um grupo de desordeiros da fronteira. Incluía Dave Lent, Pat Johnson, John Bennett e seu velho amigo Dave Merrill. Esses homens não eram criminosos comuns, mas fora da lei cujos nomes causavam arrepios nas pessoas decentes da região. A reputação já temida da gangue mergulhou no reino do puro mal quando surgiram acusações ligando-os ao assassinato a sangue frio do jovem William Strang, um menino inocente cuja vida foi tirada muito antes da hora. O assassinato sem sentido incendiou uma onda de indignação que se espalhou pelos povoados locais como fogo em mato seco entre os moradores. A paciência deles, já desgastada pelo reinado de terror da gangue,
exigia justiça com um fervor que não podia ser ignorado. Eles pressionaram as autoridades para acabar de vez com a onda de crimes dos fora da lei. Sorte para eles, azar para o bando. O chamado às armas foi prontamente atendido. Um grupo de homens determinados se reuniu, todos prontos para arriscar tudo na perseguição aos mais procurados da fronteira. Em 1º de março de 1898, o delegado capturou Tracy e sua quadrilha perto de Craig, Colorado. O que se seguiu não foi uma simples escaramuça, mas uma tempestade de chumbo e pólvora que estilhaçou a montanha. Balas cortavam o ar frio do Colorado, enquanto os dois lados trocavam rajadas. Quando a fumaça dos tiros sumiu, vários homens estavam feridos e o delegado Valentin S. Rey morto entre as vítimas. Mais um homem bom enviado cedo demais para o túmulo, cortesia da gangue de Harry Tracy. Apesar do caos e do sangue, os fora da lei escaparam como fantasmas galopantes. A liberdade deles custou o sangue do xerife Rey, mas a vitória duraria pouco. 3 dias depois, em 4 de março, o xerife C.W. Nyman e seu grupo de policiais cercaram os fugitivos. Tracy, Lent, Johnson e Bennett logo se viram algemados, com o breve gosto da liberdade desaparecendo como o bacon do café da manhã. As engrenagens da justiça da fronteira começaram a girar. As autoridades enviaram Johnson para Wyoming para ser julgado pelo assassinato de Young Strang, pois o crime ocorreu fora da jurisdição do Colorado. Porém, o caso da promotoria era tão frágil quanto um arbusto seco, com poucas provas ligando Johnson ao crime. O júri precisou declarar o réu inocente. Para John Bennett, porém, o caminho até o julgamento seria bem mais direto e brutal. Os moradores, revoltados com o assassinato de um jovem, decidiram fazer justiça com as próprias mãos. Uma multidão invadiu a cela de Bennett, e antes do amanhecer, ele já estava pendurado em uma corda rústica. A justiça pelas próprias mãos era comum, especialmente contra assassinos de crianças. Tracy e Lent mostraram que barras de ferro não eram obstáculo para sua engenhosidade. A dupla orquestrou uma fuga ousada da prisão e desapareceu no horizonte. A liberdade deles durou pouco como uma tempestade de verão na pradaria, e o xerife logo os prendeu novamente. As autoridades, agora cientes da natureza escorregadia da dupla, os transferiram para o que acreditavam ser, na época, uma instalação à prova de fugas em Aspen, Colorado. Eles estavam enganados. Tracy e Lent novamente realizaram o impossível, fugindo da prisão em Aspen. Lent sumiu como fumaça ao vento. Nunca mais apareceria em cartaz de procurado ou no Rolodex de caçador de recompensas. Parecia que a fronteira o havia engolido de volta para casa. Tracy, no entanto, não estava em posição de desaparecer na obscuridade. Sua sede por riquezas manchadas de sangue só aumentava. Ele se reconectou com Dave Merrill e, em dezembro de 1898, ambos já estavam em Portland, Oregon. A dupla anunciou rapidamente sua chegada à cidade, deixando um rastro sangrento nos negócios de Portland. Bonde, bares, um bonde elétrico, um açougue e até uma farmácia foram vítimas de seus hábitos predatórios. Os cidadãos de Portland viviam em constante medo, sem saber onde a dupla fora da lei atacaria depois. A lei, como inevitavelmente acontece, se aproximou pela enésima vez. Em 6 de fevereiro de 1899, Merrill se viu algemado. No dia seguinte, o detetive Dan Weiner conseguiu capturar Tracy após uma luta que deixou ambos feridos. O tribunal não teve misericórdia. Tracy pegou 20 anos na prisão de Salem e Merrill 13. Mas para Harry Tracy, bandido beligerante, os muros da prisão eram só incômodos temporários. Esse não foi exatamente o capítulo final de sua saga sangrenta por toda a fronteira americana. Não, o grande final estava apenas começando.
Numa manhã de verão fria, o inferno tomou conta da penitenciária estadual do Oregon. Uma onda de violência deixaria rastros de sangue e corpos por quase 2 meses. Depois, todo o Pacífico, o Noroeste e a fronteira espiariam de suas janelas ansiosos. Tudo por causa de 2 homens que decidiram que barras de ferro não seriam o fim de suas histórias. Harry Tracy e David Merrill não eram prisioneiros comuns. Endurecidos por uma vida de roubos e comportamento delinquente, eles ferviam de ressentimento com suas 3 refeições e uma cama. A fundição da prisão, onde ambos tinham as tarefas mais exaustivas, como construir fogões, era especialmente detestável para Tracy. Ele se considerava acima de trabalhos braçais, deixando o trabalho manual no passado. Esses homens não buscavam reabilitação, apenas esperavam o tempo passar. Na manhã de 9 de junho de 1902, enquanto os prisioneiros iam para a punição diária, Tracy e Merrill ficaram discretamente no fim da fila, sem serem notados pelos guardas. Um cúmplice, ainda desconhecido, escondeu 2 rifles Winchester em um ponto previamente combinado no trajeto. Quando o momento se apresentou, a dupla pegou as armas. O segurança Frank Giard, responsável por contar os corpos na casa de trabalho, registrou 159 naquele dia e avisou ao colega Frank Farrell. A troca foi rotineira, quase automática, e foi o último momento normal que qualquer um dos 2 experimentaria. Quando Farrell assentiu, tiros ensurdecedores romperam o ar viciado da penitenciária. Tracy mirou com precisão em Farrell, abatendo o guarda no local. Sem nem mesmo um suspiro entre a vida e a morte, Guard tentou reagir, talvez alcançando sua arma, talvez simplesmente paralisado de choque. Mas antes que pudesse agir, Tracy já havia disparado outro tiro. Intervenção divina ou sorte fez a bala errar o alvo. O alívio temporário não foi para todos. Um companheiro de prisão chamado Ingham, talvez movido por um senso equivocado de lealdade ou redenção, cometeu o erro fatal de tentar desarmar os desesperados por conta própria. Merrill fez justiça rápida com sua Winchester, deixando outro corpo esfriando no chão da prisão. Tracy e Merrill passaram a focar nos guardas que protegiam o perímetro da prisão. Senior Jones, que estava de plantão em um canto do fortim, não teve chance de soar outro alarme antes que os 2 fugitivos abrissem fogo. O guarda foi atingido por 2 tiros, um no estômago e outro no peito, e caiu no chão. Outro oficial, B.F. Tiffany, ouviu a confusão e viu seus colegas caírem. Ele esvaziou seu rifle em um esforço desesperado de última hora para conter os fugitivos. Foi um esforço valente, mas inútil, já que nenhuma bala acertou o alvo. Tracy, com o cálculo frio que logo tornaria seu nome infame em toda a fronteira, revidou com um tiro que acertou Tiffany Square no peito. A maioria fugiria, agradecendo a sorte, mas Tracy e Merrill não eram assim. A maioria dos homens, ao ver uma escada, escalaria o muro da prisão e encontraria Tiffany ainda viva do lado de fora. Levantaram o guarda ferido. O que parecia misericórdia era, na verdade, desespero implacável. Usaram o corpo quebrado do homem como escudo, impedindo que os guardas arriscassem atingir um dos seus. Quando a dupla recuou após colocar distância suficiente entre eles e a prisão, Tracy e Merrill descartaram Tiffany com a mesma indiferença com que o haviam levantado. Um último tiro encerrou o sofrimento de Tiffany e iniciou uma caçada humana que mergulhou o noroeste do Pacífico em terror, como os fantasmas do Velho Oeste. No passado, os 2 assassinos desapareceram na densa floresta do Oregon. A cobertura perfeita para homens que não queriam ser capturados. Os 2 criminosos escaparam da captura por um dia inteiro, passando por Salem à noite. Durante o processo, roubaram J.W. Stewart, levando suas roupas, e depois obrigaram um entregador a deixar seu sobretudo e macacão.
Também conseguiram cavalos rápidos de Felix Laubacher, dono de estábulo. Armados e em trajes civis, os condenados estavam prontos para defender ferozmente sua liberdade. Cães farejadores da Penitenciária Estadual de Washington foram enviados para rastreá-los, mas perderam o rastro. Na manhã seguinte, os fugitivos foram vistos em Brooks, uma estação da Southern Pacific Railway, após abandonarem os cavalos mencionados. Em 11 de junho, 50 homens cercaram os criminosos perto de Gervais, enquanto os fora da lei iam para Washington, ao norte. Eles chegaram a render 2 membros do grupo e tomar suas armas à noite. Com a caçada mais intensa, os fora da lei foram cercados por 100 homens. A Guarda Nacional do Estado do Oregon. Claro, não é preciso ser um gênio para adivinhar o que aconteceu em seguida. Tracy e Merrill conseguiram escapar mais uma vez no meio da noite. Após roubar o café da manhã da esposa de um fazendeiro, os fugitivos seguiram fugindo, sobrevivendo do que achavam e roubando outros cavalos. A caçada prosseguiu, mesmo evitando a captura por dias ao trocar tiros e despistar os policiais. Tracy atravessou o rio Columbia para Washington, com a ajuda de um fazendeiro, mas logo foi perseguido novamente pelo xerife Marsh e suas forças na fronteira. Tracy acabou chegando a Seattle, onde confrontou o Sr. Horácio Alling e exigiu comida e passagem em uma lancha. A postura de Tracy permaneceu calma e controlada, sem demonstrar remorso por suas ações. Ele até explicou casualmente que havia matado seu parceiro, Merrill, que não estava com ele, porque o considerava um covarde e um traidor. Segundo Tracy, ele então descreveu como atirou em Merrill durante um duelo, marcando um ato brutal e calculista de traição. Enquanto Tracy narrava sua história aterrorizante, que só Benedict Arnold poderia igualar, o Sr. Alling analisava os olhos do veterano bandido. Será que ele falava a verdade ou só manipulava? Ele teria traído o único homem com quem se dava bem? Não importava se o fazendeiro acreditava ou não, aquilo não era intimidação. O corpo de David Merrill foi achado 2 semanas depois, confirmando a versão brutal de seu ex-parceiro. A confiança e o descuido de Tracy ficaram claros durante toda a fuga. Ele interagia ousadamente com os outros, mostrando desprezo pela vida humana, e chegou a provocar um guarda em uma prisão militar. Em outro caso, ele controlou os reféns durante uma viagem de barco para Seattle. Uma vez em Fremont, um subúrbio de Seattle, Tracy continuou sua onda de violência, assaltando uma fazenda local em busca de comida e roupas. Nesse período, ele foi reconhecido pela fazendeira Sra. Van Horn, que manteve sua presença em segredo até alertar as autoridades locais. Enquanto Tracy se preparava para sair de casa, o xerife Cudahy aguardava por perto para capturar o fora da lei de uma vez por todas. Ao sair de casa, Tracy presenciou uma troca de tiros que matou um policial e um guarda florestal. Apesar de estar encurralada em uma área cercada pela polícia, Tracy continuou a escapar da captura, seguindo de volta para Bothell. Neste ponto, você deve estar se perguntando: como alguém consegue desaparecer de tantos buscadores, de tantos policiais experientes e caçadores de recompensas veteranos, moldados por décadas na fronteira? Veja, durante o início do século XX, a região ao redor de Puget Sound era tão densamente coberta por árvores, arbustos e samambaias gigantes que oferecia a camuflagem perfeita para qualquer um que quisesse desaparecer. Tracy aproveitou ao máximo esse terreno, deslizando para a mata e desaparecendo a poucos passos da civilização. Segundo a lenda, se encontrasse comida e escapasse dos cães farejadores, estaria seguro. Sua maior ameaça eram os narizes apurados desses cães. Em certo momento de sua fuga, Tracy obrigou um homem contratado, chamado Anderson, a servir de mula de carga enquanto ele voltava em direção a Seattle. Após contornar a cidade e passar por Renton, ele encontrou a família Gerald e se apresentou a várias mulheres. Colhendo frutas, ele fez questão de ser educado,
garantindo às colhedoras que nunca tinha feito mal a uma mulher e não pretendia começar. Tracy amarrou Anderson atrás da casa e mandou um dos filhos da família Gerald à cidade com 2 relógios roubados para trocá-los por armas e munição. Apesar de ameaçar matar a família se fosse traído, ele contou à senhora Gerald que era só uma tática para assustar. Ele se envolveu tanto nas encenações que se emocionou, dizendo que nunca faria mal a uma mãe, pois pensava na sua, que estava no leste. Apesar de assassino a sangue frio, Tracy conquistou os anfitriões relutantes. Fazia piadas, ajudava nas tarefas e buscava água na nascente próxima. Enquanto fazia isso, um trem transportando o policial que o caçava passou por ali. Tracy se escondeu e depois brincou com a família, sem mostrar preocupação. No jantar, ele estava animado e engraçado, conduzindo a conversa como um convidado, não como um fugitivo escondido da lei. Lá fora, os policiais começavam a se aproximar. Quando Tracy se preparou para ir embora, despediu-se como se estivesse terminando uma visita amigável. Então, quando um delegado gritou ao encontrar Anderson amarrado ali perto, Tracy escapou mais uma vez, desaparecendo em direção ao rio. Apesar da perseguição implacável, Tracy conseguiu ficar à frente da polícia por semanas, mesmo estando ferido. Ele se recuperou e atravessou as montanhas Cascade a cavalo. Sua jornada o levou para o leste de Washington, longe das florestas densas do oeste. Ele chegou a provocar um xerife, ligando para se gabar de ter escapado antes de desejar boa sorte e sumir de novo. É justo supor que Tracy foi o primeiro e o último fora da lei a usar um telefone para provocar um delegado. Sua confiança caiu quando o terreno piorou. As autoridades endureceram, faltavam esconderijos e linhas telefônicas divulgavam seus movimentos. A luz no fim do túnel logo se apagou. O xerife Coldahy, junto com os colegas da lei, xerife Gardner e xerife Dusty, se dedicaram à caçada. Tracy havia chegado às encostas rochosas ao sul da reserva indígena Colville, exausto pela fome e pela exposição, mas ainda tão perigoso quanto antes. Ele ficou 2 dias perto de um rancho em Creston, Washington, até ser avistado. 5 moradores armados, lembrando arquétipos do Velho Oeste como médico, delegado, advogado e ferroviário, se aproximaram cautelosamente do rancho. Eles viram Tracy ajudando um fazendeiro desconhecido e a confrontaram. Tracy usou o fazendeiro e os cavalos como escudo, como o segurança que estava lá no início do grande final. Enquanto corria para pegar o rifle, disparou, errou e fugiu para um campo de trigo próximo. A perseguição seguiu noite adentro. Tracy, ferido e se arrastando pelo campo, percebeu que não era mais possível escapar. Cercado e ferido, ele se matou com um tiro, preferindo isso à prisão. Pela manhã, encontraram seu corpo. A caçada, uma das mais extensas da história americana, finalmente havia terminado. Ao analisar o corpo de Tracy, descobriram que 2 tiros de rifle destruíram uma perna. Ele tentou estancar o sangramento com um curativo improvisado, mas sem chance de escapar e cercado por policiais determinados. Ele aceitou seu destino, fiel à sua palavra, recusou-se a ser capturado vivo e tirou a própria vida em vez de ser preso. O corpo foi levado de volta à prisão de Salem, onde as autoridades confirmaram sua identidade e usaram a situação para desencorajar outros detentos de idolatrá-lo. Tracy ganhou fama entre os presos como fora da lei destemido, mas as autoridades queriam mostrar que seu destino não era invejável. Ofereceram recompensa de $4.100 por sua captura, vivo ou morto. O resto é história. Após escapar de vários perseguidores, sobreviver a mortes certas e deixar um rastro de violência, Harry Tracy preferiu morrer a se render, valorizando a liberdade mais que a vida. Ele não era herói, justiceiro nem corajoso contestador de causa ou manifesto. Ele era um assassino calculista que matava por matar,
e, acima de tudo, um símbolo moribundo do fascínio do Velho Oeste. Ninguém jamais igualaria seu legado. Os dias do folclore da fronteira e do último fora da lei do Velho Oeste haviam acabado oficialmente. Esta foi a trágica e aterrorizante história de Harry Tracy.